todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, no vídeo de hoje teremos aí a quinta e última parte da série Arrebatamento Pré-Tribulacional. E nesse vídeo aí teremos aí mais alguns argumentos bíblicos e a conclusão final desse estudo. Nesse vídeo de número 52 do canal. Então convido a todos aí para assistir ou ouvir a finalização desse estudo. Então, sem mais delongas, bora pro estudo, pessoal. O argumento de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Ao não conseguirem provar seus argumentos com uma leitura literal das Escrituras, os pré-tribulacionistas tentam basear seus argumentos puramente em alegorias. Neste argumento, os pré-tribulacionistas dizem que Yohanan, traduzido por João, representa a igreja e que ele está sendo arrebatado antes da descrição da tribulação. Além de completamente absurda, esta alegoria não tem a menor base textual. O argumento de Hanor, traduzido por Enoque. Este argumento também é pura alegoria. É um argumento que diz que Hanor, traduzido por Enoque, foi transladado antes do dilúvio. Os pré-tribulacionistas dizem que Hanor, traduzido por Enoque, é igual à igreja e o dilúvio é igual à tribulação. Porém, tanto a Bíblia quanto o próprio livro de Hanor, ou Enoque, identificam que o dilúvio representa o dia do julgamento e que os dias que antecedem ao dilúvio, os chamados dias de Noar, representam a tribulação. Além disto, este argumento tem outro problema. Eliarro, traduzido por Elias, também foi transladado, só que depois de sobreviver um período de tribulação, segundo aí o livro de Melechim Bet, traduzido por 2 Reis, capítulo 2, versículos de 9 a 11, dos quais 3 anos e meio são muitas vezes usados em analogia ao segundo período da tribulação de 7 anos. Costumes judaicos. Alguns acadêmicos messiânicos têm lutado para tentar encontrar evidências de um arrebatamento pré-tribulacionista, alegórica e supostamente presente em costumes judaicos. Um deles envolve o Rosh Hashanah e o Yom Kippur. Outro ainda, o casamento judaico. Estas são fracas tentativas de encontrar uma alegoria para algo que não tem nenhum suporte no Peshá, no sentido literal da interpretação de qualquer passagem, o que não pode acontecer segundo o próprio judaísmo. É bem claro que este conceito não é um conceito que tem raízes judaicas, tendo sido inventado no cristianismo do século XIX. Arrebatamento da igreja ou reajuntamento de Israel. Para entender a verdade sobre o Kitaf, o arrebatamento, é importante entender exatamente que evento é esse. O cristianismo geralmente ensina que o arrebatamento é da igreja, mas a verdade é que o Kitaf, o arrebatamento, é o reajuntamento sobrenatural de Israel na volta do Messias. Um exame sério das Escrituras deixa isso bem claro. O Tanar, traduzido aí por Antigo Testamento, prevê um tempo em que Hashem, o Altíssimo, reajuntará Israel dos 4 cantos da terra, segundo o livro de Yeshayahu, traduzido por Isaías, capítulo 11, versículo 12, e das partes mais longínquas debaixo dos céus, segundo o livro de Devarim, traduzido por Deuteronômio, capítulo 30, versículo 4. A Torá diz que o Messias os tirará das outras nações.
Livro de Devarim, traduzido por Deuteronômio, capítulo 30, versículo 4. A palavra trazer aqui no hebraico significa uma ação de força. Promessa a Israel, reajuntamento pela mão do Messias. O Targum Yerushalayim, tradução comentada da Torá para o aramaico, interpreta esta passagem como Hashem vos ajuntará pela mão de Elias, e então ele vos trará pela mão do rei Messias. De acordo com os comentários do Rashi, isto significa que eles serão arrastados através do ar pela mão do Messias para a terra. Será este evento o Kitaf, o arrebatamento? É uma pergunta, né, pessoal? Evidências de que o arrebatamento se refere a Israel. A primeira evidência de que o trazer em Devarim, traduzido por Deuteronômio, capítulo 30, versículo 4, é justamente o Kitaf, o arrebatamento, é encontrada nas palavras de Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulo 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de chofar, os quais lhe ajuntarão os escolhidos dentre os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Este versículo também se assemelha a Yohanan Moshe, traduzido por Marcos, capítulo 13, versículo 27, e identifica aqueles que são ajuntados como sendo os eleitos. O termo os eleitos nas Escrituras é um eufemismo, uma referência a Israel. Encontramos o termo os eleitos se referindo a Israel nos seguintes versículos. 1. Livro de Devarim, traduzido por Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, capítulo 10, versículo 15 e capítulo 14, versículo 2. 2. Livro de Yeshayahu, traduzido por Isaías, capítulo 41, versículos de 8 a 9, capítulo 42, versículo 1, capítulo 43, versículo 2, capítulo 45, versículo 4 e capítulo 65, versículos de 9 a 22. 3. Livro de Terrilim, traduzido por Salmos, capítulo 135, versículo 4. 4. Kefa Aleph, ou livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que é igual a Yeshayahu, traduzido por Isaías, capítulo 43, versículo 20, e Devarim, traduzido por Deuteronômio, capítulo 10, versículo 15. Fica bem claro pelas passagens acima que os eleitos referem-se a Israel. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, Rav Shaul, traduzido por Paulo, usa o termo nós, termo o qual ele costuma usar para se referir a ele e aos seus compatriotas judeus. Vide, livro de Mahassei Shirilim, traduzido por Atos dos Apóstolos, capítulos de 1 a 4. Israel e a trombeta final. Mais uma evidência de que o Kitaf, o arrebatamento, se refere ao reajuntamento de Israel, é a da trombeta. Uma trombeta é soada no Kitaf, no arrebatamento, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, e 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 50 a 55, tal como em Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulo 24, versículo 31, e Gilihana, traduzido por Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. De acordo com Tanar, com o Antigo Testamento, uma trombeta é também tocada no reajuntamento de Israel. Naquele dia, Adonai debulhará as suas espigas desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito, e vocês, israelitas, serão ajuntados um a um. E naquele dia soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Síria e os que estavam exilados virão e adorarão a Adonai no Monte Santo, em Yerushalayim. Livro de Yeshayahu, traduzido por Isaías, capítulo 27, versículos de 12 a 13.
a ressurreição dos mortos. Outra evidência que identifica o Kitaf, o arrebatamento, como sendo, na realidade, o reajuntamento de Israel, é o da ressurreição dos mortos. O Kitaf é acompanhado pela ressurreição, vide 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17 e 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 50 a 55. O reajuntamento de Israel também inclui a ressurreição dos mortos, conforme visto nas passagens abaixo. 1. Yehezkel, traduzido por Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14. 2. Yeshayahu, traduzido por Isaías, capítulo 25, versículos de 1 a 12. 3. Hoshea, traduzido por Oséias, capítulo 13, versículos de 9 a 14. E também versículo 9. Na realidade, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 54 a 55, cita Yeshayahu, Isaías, 25, capítulo 25, versículo 8, e Hoshea, traduzido por Oséias, capítulo 13, versículo 14. O uso destes versículos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55, é também importante por causa de sua finalidade. Como podem os pré-tribulacionistas crerem que a morte chega ao fim antes do início da tribulação? É uma pergunta. Mortais e imortais. Existe ainda como evidência de que o Kitaf, o arrebatamento, é o reajuntamento de Israel. Aqueles que são arrebatados em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53, tornam-se imortais, mas no reinado do milênio também haverá mortais, segundo o livro de Yeshayahu, traduzido por Isaías, capítulo 65, versículo 20. Se a igreja é arrebatada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53, e torna-se imortal, então quem são os mortais de Yeshayahu, traduzido por Isaías, capítulo 65, versículo 20? Outra pergunta. A Brit Hadashah e o reajuntamento de Israel. A prova final de que o Kitaf, o arrebatamento, é na realidade o reajuntamento de Israel no retorno do Messias e é encontrado no texto de Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulo 24, versículo 31, e em Yohanan Moshe, traduzido por Marcos, capítulo 13, versículo 27, o texto cita as expressões dos 4 cantos da terra, segundo o livro de Yeshayahu, traduzido por Isaías, capítulo 11, versículo 12, e das partes mais longínquas debaixo dos céus, segundo o livro de Devarim, traduzido por Deuteronômio, capítulo 30, versículo 4, exatamente das passagens do Tanar que descrevem o reajuntamento de Israel. O que realmente vai acontecer? Aqui está um resumo cronológico dos eventos descritos neste artigo. 1. Imediatamente após a tribulação, Matitiahu, capítulo 24, versículo 29, Yohanan Aleph, ou seja, Marcos, capítulo 13, versículo 24, o Messias aparecerá no céu. Livro de Daniel, traduzido por Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14, Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 31, Yohanan Moshe, traduzido por Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 27 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17. 2. Haverá o toque da trombeta final. Livro de Gilihana, traduzido por Apocalipse, capítulo 8, versículo 2. Livro de Gilihana, traduzido por Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Livro de Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulo 24, versículo 31. Livro de Yeshayahu, traduzido por Isaías, capítulo 27, versículo 13. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. E livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. 3. Haverá a ressurreição. Segundo o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 50 a 55. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16,
o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6, o livro de Yeshayahu, traduzido por Isaías, capítulo 25, versículo 8, o livro de Oséias, traduzido por Oséias, capítulo 13, versículo 14, e livro de Yehezkel, traduzido por Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14. 4. Haverá o reajuntamento ao Messias no céu. Livro de Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulo 24, versículo 29 a 31. Yohanan Moshe, traduzido por Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 27. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 5. Logo após isto, o Messias irá em direção à terra prometida com muitos dos seus santos. Aí temos aqui o livro de Yahudá, livro de Judas, capítulo 1, versículos 14 a 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Apocalipse, capítulo 19, versículos de 11 a 16. E livro de Zacarias, capítulo 14, versículos de 4 a 5. 6. Depois disto, é estabelecido o reino do milênio. Segundo livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 3 e versículo 7. Conclusão. Fica bem claro pelas escrituras que o evento Ktaf, ou seja, o arrebatamento, conhecido como arrebatamento, nada mais é do que o reajuntamento de Israel na terra prometida, na ocasião do retorno do Messias, e não um falso arrebatamento pré-tribulacionista da igreja. Pois bem, pessoal, estamos aqui chegando ao final dessa série, ao final desse estudo. Espero que todas as informações que eu trouxe aqui sejam muito bem aproveitadas por vocês, que vem acompanhando todo esse estudo aqui no canal, vem acompanhando toda essa série, e claro que vocês despertem e saiam fora desta heresia do século XIX chamada arrebatamento pré-tribulacional. Sei que tem muitos aí se batendo a mão no peito, se dizendo profetas, cravando datas para o arrebatamento. Gente, não creiam nessas pessoas. Assim como está em Devarim, no livro de Deuteronômio, se um profeta abrir a boca para profetizar em nome do Altíssimo e essa profecia não ocorrer, logo ele é um falso profeta. Afaste-se deles. Então, pessoal, cuidem-se. Tomem cuidado, espero que todas essas informações que eu trouxe aqui, que essas informações sejam relevantes para todos vocês, que sejam edificantes, que isso traga discernimento, traga entendimento sobre principalmente esses tempos das quais nós estamos vivendo. Estamos às portas, pessoal. Portanto, o máximo que eu posso dar de conselho a vocês: arrependam-se. Lembrem-se, para cada passo longe da mentira é um passo que estamos mais próximos da verdade. Sabendo que tal doutrina é herética, afastem-se dela. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esse 5º e último capítulo dessa série é uma conclusão final, e é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Que o Altíssimo Yahuwah Tsevaot abençoe a cada um de vocês, aos seus respectivos lares, suas respectivas casas, suas respectivas famílias, e que a luz do Mashiach, Yahushua HaMashiach, continue lhes dando norte, discernimento e entendimento das separadas escrituras. Como eu falei em vídeos anteriores, o tic-tac do relógio está acabando. O tempo de despertar está chegando ao fim. Então, creio que o Altíssimo está erguendo diversos irmãos pelo mundo para soar o alerta. Quem teve ouvidos, ouviu
Logo, nós não poderemos mais estar fazendo esse trabalho, porque será proibido. Então, é isso aí, pessoal. Agradeço a todos os novos inscritos do canal, a todos aqueles que deixaram likes, deixaram comentários. E, claro, como eu comecei nessa série falando, né, para vocês que pegaram todo esse apanhado de informações que eu trouxe aqui nesse estudo, deem um pulo no canal do Rômulo, procurem lá pelos vídeos de arrebatamento que ele postou no canal dele. São vídeos ótimos com informações complementares a todo esse estudo que eu trouxe até aqui, ok? Então, pessoal, vou nessa. Fiquem em paz. Muito obrigado por tudo até aqui e até o próximo vídeo.